Boa tarde a todos. O tema do nosso trabalho é Medvisna, uma doença de extrema importância no rebanho de ovinos. O grupo é composto por mim, Isabel Teixeira, pela Ana Clara de Vardim, pela Gabriela Bandeira e pela Luciana Leal. Na antiguidade, Maede e Visna eram tratadas como duas doenças distintas. Maede causava uma doença de cunho respiratório, caracterizada por dispneia, e Visna é uma doença de cunho neurológico, caracterizada por desorientação. Porém, pesquisas da época evidenciaram que as duas doenças acabavam tendo curso muito parecidos, e então foi constatado que eram causadas pelo mesmo vírus. Daí surgiu a denominação Maede-Visna. O vírus causador da Medvisna pertence à família Retroviridae, subfamília Orthorhetovirinae e gênero Lentivirus. Vou falar um pouco da fisiopatologia. O vírus, ele infecta as células da linhagem monócito do macrófago, que se aderem pela ligação da glicoproteína na membrana celular. Quando ele entra, ele faz a replicação do RNA por via de um provírus intermediário DNA que se integra no DNA cromossômico das células afetadas. Muitas vezes, a replicação fica restrita e não prossegue além da síntese do provírus, assim persistindo a infecção no organismo. As vias de eliminação são através das secreções pulmonares e pelo leite, portanto, a transmissão é natural. Com a persistência e replicação do vírus, há respostas imunes, resultando assim em lesões imunomediadas e hiperplasia linfocítica. Assim, os macrófagos infectados são envoltos por respostas inflamatórias, formando núcleo de agregações das células mononucleares, principalmente em glândulas mamárias, articulações, pulmões e sistema nervoso central. O Medvisna ele pode afetar diferentes sistemas orgânicos do animal. Quando ele afeta o sistema respiratório, o animal apresenta uma dispneia severa progressiva e o animal vai a óbito por pneumonia bacteriana. Ele pode apresentar febre, exudato bronquial e prostração, mas esses sinais são menos comuns. Quando ele quando ele afeta o sistema neurológico, os sinais são mais sutis, começando apenas com uma debilidade nos membros posteriores, um tremor nos lábios e uma pequena inclinação da cabeça. Porém, com o avanço dos sintomas, ele começa a apresentar ataxia, falta de coordenação, tremores musculares, paresia e paraplegia. O animal acaba indo a óbito por inanição, por falta de controle motor. Na sua forma articular, ela não acontece com muita frequência, mas começa com uma pequena sinovite e acaba progredindo para o tecido conjuntivo da estrutura óssea. E daí o animal começa a apresentar claudicação, inchaço uni ou bilateral das articulações, mas, como eu disse, não há uma forma comum da doença. E quando ele afeta a glândula mamária, a mama fica apresentando uma tumefação, ela fica dura e ela apresenta apresenta uma diminuição na produção de leite naquela mama afetada. O reservatório e fonte de infecção do vírus da Medvisna são os próprios animais contaminados. E ele pode ser transmitido de forma vertical ou horizontal. De sua forma horizontal, ele é transmitido através do contato direto entre os animais, secreções respiratórias e contato sexual. Porém, não é comum o contato sexual transmitir esse vírus. E na sua forma respiratória, é mais comum quando os animais estão confinados, são criados confinados. E acredita-se que a ingestão de colostro, que é a forma vertical de transmissão da doença, é a forma mais comum de transmissão. E por isso que, como prevenção, você separa o borrego da mãe ao nascimento, para não haver essa forma de contaminação entre eles. O diagnóstico ele se fundamenta por detecção direta e detecção indireta. A direta é por meio de material genético e a indireta através de anticorpos. Os principais métodos de detecção são através de isolamento viral, microscopia eletrônica, PCR e hibridação in situ. O direto de diagnóstico, porém bastante satisfatório, é através da sorologia.
sendo diagnosticado por técnicas de IDGA, imunofluorescência indireta, dot blot, ELISA e imunoblot. O diagnóstico diferencial se faz com outras doenças que apresentem sintomatologia nervosa, que acometa o sistema nervoso central, como a listeriose, toxoplasmose, policefalomalácia, SCRAP, raiva, dentre outras, e de outras doenças que têm sintomatologia respiratória, como linfadenite caseosa, adenomatose pulmonar, infecções por maneima hemolítica e também dictiocalose. O principal diagnóstico diferencial da Medvisna é a artrite encefalite caprina. A sintomatologia é bem parecida, mas a Medvisna acomete mais ovinos e a artrite encefalite caprina, como o nome já diz, acomete mais caprinos. O controle e a profilaxia da doença podem ser feitos através de testes sorológicos específicos realizados no rebanho periodicamente, além de boas medidas de higiene e de sanidade. O controle não deve ser baseado apenas nos sinais clínicos, porque a doença pode se manifestar de forma assintomática. Em rebanhos com alta prevalência, pode ser feito o descarte gradual dos animais, substituindo animais positivos por animais negativos. Lembrar sempre de fazer a quarentena quando nos animais recém-chegados à propriedade e não misturar ovelhas prenhes com o resto do rebanho para elas não serem contaminadas. A Medvisna tem grande impacto econômico porque ela vai causar não só a perda de peso do animal cometido, como também a baixa no desempenho e na produtividade dele. Além das perdas econômicas que vão gerar ao produtor, ele também não vai conseguir exportar, por exemplo, para o Mercosul, que exige que o rebanho seja livre da Medvisna. Bem, algumas estratégias estabelecidas pelo Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos são cadastramento dos estabelecimentos, controle do trânsito dos animais, certificação dos estabelecimentos livres da enfermidade através do diagnóstico negativo na propriedade e além da OIE ter estabelecido que é uma doença de notificação obrigatória. Boa tarde a todos. O nosso trabalho... Tita! Método indireto de diagnóstico, porém bastante Eu vou falar um pouco da fisiopatologia. Bom, Como, por exemplo,